Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo. Tô um pouquinho melhor hoje? Acho que sim. Gente, eu vou melhorar. Prometo. Eu vou fazer umas produções um pouco mais elaboradas aqui pra esse canal, tá? A ideia é essa. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre coisas sobre a comunidade surda, curiosidades barra. Como que eu posso falar? Coisas que vocês precisam saber, né? O que é certo, o que é errado dentro da comunidade surda, da Libras, é isso. Primeira coisa é, o termo correto para você chamar uma pessoa é surdo. Ah, Lígia, mas existem inúmeras nuances aí dentro, né? Sim, existe. Tem pessoas que... Tem gente que chama de DA, que é o deficiente auditivo, tem gente que chama de surdo-mudo. Não, pelo amor de Deus, não é surdo-mudo. Pelo amor de Deus, não é surdo-mudo. Mas por que o termo correto é surdo? Surdez, além de ser uma... Eu vou usar o termo limitação, tá? Porque é um sentido que a pessoa não tem. Ela vai ter os outros, né? Mas esse ela não tem ou ela tem reduzido, porque a gente vai ter a surdez total, né? E além de ser total, tem a surdez bilateral, que são a surdez dos dois lados. E a gente tem a unilateral, que às vezes é de um lado só, né? Ou do direito ou do esquerdo. Tem essa diferença. Outra diferença que a gente tem os graus de surdez. Então a gente vai ter a surdez aguda, a gente vai ter a surdez moderada e a gente vai ter a surdez leve. Então, todos os surdos usam Libras? Não necessariamente. Você vai ver surdos que usam aparelho auditivo ou implante coclear. Aparelho auditivo, implante coclear, sinal, ó. Sinal de implante coclear é esse, o aparelho auditivo, esse aqui. Esqueci de falar o sinal de surdo. E nem todos usam. Então, alguns são oralizados, falam e usam Libras também, ou só falam. Que aprenderam, né? Os pais ensinaram, foram no fonoaudiólogo, então eles têm essa dicção trabalhada desde a infância. E alguns são alfabetizados só na Libras, ou na Libras e no português escrito. Então eles não falam português, mas eles escrevem português. E vocês vão perceber, quando você conhece um surdo, que ele a L1 dele, que é a língua materna, a gente chama de L1, é a Libras, e a L2 é o português escrito, geralmente. Dificilmente é o português falado. E eles escrevem diferente da gente. Eles escrevem a ordem, eles escrevem diferente e a lógica de compreensão é diferente. Então, não segue o mesmo raciocínio que a gente quando a gente escreve, tá? Então, não conjuga verbo, esse tipo de coisa. Geralmente não conjuga verbo. Tem uns que sim, mas geralmente você vai perceber que a escrita deles é um pouco... Às vezes você vai achar que é um pouco confusa, mas o raciocínio é diferente. Quer dizer que não existe surdo-mudo? Não é isso. Existe. Tem pessoas que têm surdez e a mudez. Eu falo assim mudez porque eu nunca vi, tá, gente? Mas pode existir, sim, o surdo-mudo. Surdo-mudo. Mas é raro. É raro. O que tem mais probabilidade de acontecer? Surdo-cegueira. Surdo-cegueira. Que é o surdo que é cego. Nossa, Ligi, como é que ele se comunica? Libras tátil. Como que é a Libras tátil? A Libras tátil é a Libras como a gente faz, só que a diferença é que ele vai pegando na mão da pessoa que está se comunicando por ele, ó, se comunicando com ele, e aí ele vai, tá, A, B, C, ele vai tocando e vai sabendo o que a pessoa tá fazendo. E aí tem os sinais, igual não é só o alfabeto, tem os sinais também, como a gente tem na Libras, ele se comunica dessa forma. E aí tem toda uma questão de mobilidade diferenciada, tem recursos adaptados para essas pessoas que são surdos cegas. E a gente tem até uma formação diferente. Então, é todo mundo que sabe Libras que pode trabalhar com surdo cego? Não, você precisa saber
A LibraSat, você precisa saber ter uma formação específica para trabalhar com pessoas surdo-cegas. Dito isso, a outra coisa que eu vejo isso acontecer demais é as pessoas falarem que Libras é linguagem e não, está errado. Libras não é linguagem, Libras é língua. Só você pensar pela seguinte lógica. Quando a gente fala do português, a gente chama de linguagem portuguesa? Não, a gente chama de língua portuguesa. Então, da mesma forma que a língua portuguesa é a língua que a gente fala, a língua de sinais é a língua que os surdos usam. E aí, aqui no Brasil, a gente vai ter a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ter a ASL, que é a American Signal Language. Tá escrito Language, mas, né, escrito. É a língua de sinais americana. E tem uma outra que eu conheço, é a LGP, que é a língua gestual portuguesa, que é de Portugal. LGP. São as três que eu tô me lembrando aqui, mas cada país tem a sua. Existe uma língua de sinais universal, mas ela é raramente usada. Geralmente ela é usada em congressos, em coisas, né, da ONU, essas coisas. Mas também eu não conheço pessoas que utilizam ela. Por quê? É uma coisa muito regional. É que nem assim. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os regionalismos, né, de aipim, macaxeira, certo? É a mesma coisa. É a mandioca. Mandioca, aipim, macaxeira. Cada lugar chama de um jeito, mas é a mandioca. Ah, é tipos de mandioca diferentes. Beleza. Mas é mandioca. É a mesma coisa a gente tem pra língua de sinais. O que significa uma coisa aqui, lá nos Estados Unidos vai significar outra coisa, lá em Portugal vai significar outra coisa, lá na China vai significar outra coisa. Então a gente tem raízes, assim como na língua portuguesa, a gente tem raízes do francês, do italiano, né, do latim. Na língua de sinais brasileira, por exemplo, a gente tem muita influência da língua de sinais francesa. Por quê? Muitas pessoas que ajudaram nesse desenvolvimento vieram, né, da França nesse trabalho de desenvolver a língua de sinais brasileira. Então, por isso, tem mais influência, tem uma certa influência francesa. Bom, eu acho que sobre essa questão da língua é isso. E legal. Como que você pode conhecer surdos, né? Como você pode se comunicar Primeira é você fazendo um curso de Libras, você pode fazer presencial, online, você pode buscar essas informações na internet, assim como eu tenho disponibilizado aqui. A minha intenção com o canal é essa, disponibilizar de forma gratuita para vocês conteúdos, né? Para vocês conhecerem um pouco mais dessa cultura e dessa língua. E lá mesmo, nas redes sociais em geral, existem grupos, e esses grupos se encontram presencialmente em alguns pontos públicos, né? Aqui em São Paulo, eu vejo muitos encontros em shoppings e em estações de metrô. Então, os grupos que eu conheço de surdos que se encontram, eles se encontram nesses lugares geralmente, ou em shoppings ou em estações de metrô. Às vezes em parques, vão grupos grandes se encontrar. E a dica que eu dou é, em primeiro lugar, não fique... como é que é o nome daquela palavra? Eu ia falar meter no bedelho, mas é mais ou menos isso, mas vocês vão entender. Sabe quando você fica coreano, tipo, a pessoa tá conversando sobre algo, você fica tentando ouvir o que a pessoa tá falando? É mais ou menos isso. Quando você tá... E isso já aconteceu comigo, tá? Tô falando, ó, dica de quem já viveu. Tinha acabado de aprender ali, tava no começo ali do aprendizado da língua, eu tava no shopping. E aí tava umas 2 mesas pra frente, tinha um grupo, tinha uns 4, 5 surdos conversando em Libras. E eu fiquei olhando assim, e aí um deles olhou pra mim e falou: o que aquela menina tá olhando pra gente? O que ela tá coreando aqui que a gente tá conversando? E aí na hora eu desviei o olhar, eu falei, mano... Porque assim, é que nem a gente, né? Quando a gente tá conversando, a gente não gosta de ninguém olhando, tipo, é estranho, por que tá olhando pra cá? Não tem nada a ver, perdeu alguma coisa aqui? É a mesma coisa. Então, assim, eu quero conversar, não sei como. Chega
começa a conversar, fala, pô, tô aprendendo Libras e tal, posso praticar com vocês? Sei lá, chega assim na mãe, não fica olhando de longe que eles vão achar que você é doido. Ou eles vão achar vão achar muito estranho, entendeu? Então fala, poxa, tô aprendendo Libras, posso conversar, posso trocar uma ideia, enfim. E aí, eu vou trazer algumas dicas para vocês aqui nos próximos vídeos de como você cumprimentar, perguntar alguma coisa. Eu vou dar até alguns exemplos de coisas que eu fiz no começo. E, inclusive, eu tenho amigos dessas minhas de enfiar a cara mesmo, sabe? Uma vez foi no ônibus, eu comecei a puxar assunto com uma surda e ela é amiga minha até hoje. É muito engraçado. Eu te conto pra vocês em um outro vídeo. Mas eu acho que por enquanto é isso. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Preciso bater minha meta de 500, então bora. Se inscrevam, compartilhem com outras pessoas, que vão me ajudar bastante. Um beijo e até mais.